Está na hora de falar do Sporting. Por isso, acho que estamos todos a par do Triceiro. Haha, vocês são tão engraçados. Já pensaram em stand-up comedy? Continuando. Eu também já. Não se preocupem, não sou os únicos. Mas, basicamente, o Sporting tem estado a passar por um mau bocado. Um mau bocado quer dizer um péssimo bocado. Estou a ser simpática e estou a amenizar a cena, que é para ver se não me passa e começa aos berros. Mas, então, eu desapareci um bocadinho nesta conta porque tenho andado ocupada com a universidade e acho que não foi só eu que desapareci, porque pelos vistos o Sporting também anda desaparecido em combate. Ou ao menos o Sporting que todos nós conhecemos. E sim, é o Sporting que todos nós conhecemos, porque o Sporting de facto consegue ser uma boa equipa, por mais chocante que isso seja para os nossos maiores rivais. Benfica, Porto. What are you talking about? Continuando. Por isso, o Sporting perdeu contra o Arsenal, por isso não passou para a Champions League. Ignora a t-shirt do Arsenal, porque vou fingir que não sou fã do Arsenal este vídeo todo. Mas, sim, perdeu para o Arsenal, foi um bom jogo, embora ganhar contra o Arsenal seria difícil. Depois, jogámos com o Benfica, perdemos. Jogámos contra o Porto e ganhámos e passámos para o final da Taça de Portugal. Ok, boa, vamos jogar contra o Torriense, parece entusiasmante. E depois temos, obviamente, a double down, o dueto que estamos todos à espera dos empates contra as duas equipas que estão a descer. Ou seja, o AVS e o Tondela. Não me está brilhante para o Sporting. Mas eu acho que, sinceramente, como fã do Sporting, era de esperar. E eu quero falar um bocadinho porque é que isto era de esperar e não uma coisa que veio do nada. Por isso, eu penso muito, tenho esta conta, dou-me ao trabalho, e dou-me ao trabalho não porque é para vocês ficarem melhor, é porque eu sou assim, está bem, pessoal? Por isso, aproveitem. Mas a questão é que já estou a pensar nisto há umas semanas, mesmo antes de nós termos perdido, porque o Sporting não está igual. E eu acho que já nem quero muito saber deste campeonato, desta temporada, mas isso é uma opinião pessoal, no sentido de não é a mesma coisa. E sei o que está para vir para a próxima época. Mas vamos por partes, pode ser? A primeira coisa que as pessoas me vão dizer é: mas Matilde, o Sporting está a ir mal por conta das lesões. É isso que me vais dizer, certo? Vocês têm muitas pessoas lesionadas, vocês tiveram muita gente lesionada em posições cruciais, por isso vais-me dizer que a culpa é das lesões. Olha, eu gosto de trazer o exemplo de que lesões, sinceramente, nunca deviam ser um problema, porque um bom treinador devia saber gerir a equipa que tem. E bons jogadores deviam saber mostrar o valor que têm quando é preciso. Peço desculpa, mas eu sou dessas. É tipo, não sabem, olha, se soubessem. Mas é um bocadinho isso, porque eu lembro-me que houve uma altura em que o Ruben Amorim tinha muitas das pessoas da equipa lesionadas e depois aconteceu o que aconteceu, né? Por isso não é ciência, não é exato, não é óbvio, mas acontece e é possível de se fazer. Eu acho que o problema não é as lesões, embora as lesões piorem a situação, mas é um problema muito maior que esse. E o problema começa no início da época. Aliás, se formos mais atrás, o problema começa com a saída do Ruben Amorim. Eu odeio trazer o Ruben Amorim para cima da mesa. Já o mencionei várias vezes, mas é verdade que ele de facto assombra esta narrativa sportinguista desde que cá passou. Ele é tipo aquele homem que eu vou estar a falar durante os meus 50 anos e depois vão dizer: Matilde, para, ele não... Isto já passou, já parece uma maluca, tipo, isso foi há não sei quantos anos, por favor, para. E eu, não. Acho que vai ser assim para toda a gente. Espero que sim, porque senão depois eu sou a única maluca que faz isso, né? Mas a saída do Ruben foi muito inesperada. Eu acho que afetou muitos jogadores e a maneira como eles pensam, não só sobre o clube, mas também a maneira como jogam.
Eu acho que temos ganho o campeonato, ajudou bastante, o segundo campeonato, e especialmente quem estava no campo, porque tudo uma questão mental, né? Nós pensamos sempre que os jogadores são feitos de ferro, mas deixem-me-vos dizer que isto não é Minecraft e ninguém é feito de ferro a não ser uma picareta. Por isso, não. Não é assim que funciona. E, na verdade, os jogadores podem estar a sofrer bastante em termos de performance, podem estar cansados e até podem estar mentalmente cansados de alguma coisa. Eu não estou a dizer que a culpa é o Ruben Amorim ter saído, mas, por exemplo, no caso do Rejumand, pode ser o facto de ele já não se relacionar com o clube. E pode haver mais jogadores que possam achar o mesmo, mas eu não sei quem são, porque eu não sou jornalista e mesmo que fosse não podia dizer, porque o código deontológico de jornalista não se pode dizer. Mas é essa questão em que eu acho que o Rui Borges é um bom treinador. Eu acho que é um bom treinador, não é incrível, não é maravilhoso, mas é um bom treinador, faz o que tem a fazer e acho que é bom no seu trabalho. E se o Varandas continua a acreditar no Rui Borges, eu também acredito no Rui Borges. Mas o problema do Rui Borges é que ele, quando precisa de ser decisivo, não consegue ser decisivo. É um bocadinho como o Gyökeres no Arsenal agora, né? O Gyökeres só joga bem quando lhe apetece, né? Mas especialmente nos jogos grandes ele desaparece, e também era assim um bocadinho no Sporting, ele também desaparecia nos jogos grandes. Mas o problema é que o avançado pode fazer isso porque ele tem o resto da equipa, mas o treinador não pode, porque o treinador é quem está por trás da equipa toda. Por isso eu acho que uma das coisas que o Rui Borges pode melhorar bastante é arranjar uma maneira de ser melhor nos jogos grandes, porque é que ele tem tanta dificuldade nisso, porque é que ele vê tantos problemas nisso, e eu sinto que ele sabe disto, eu sinto que ele sente a dificuldade e não a pode admitir ao público. Eu sinceramente não vejo as conferências de imprensa dele, eu não faço a mínima ideia se alguma vez admitiu o seu erro, mas eu acho que admitir os erros é sempre o primeiro passo, por isso se ele admitir o erro a si próprio, ele já pode começar a trabalhar. Mas é brutal o que chegámos a este ponto e ninguém vai culpar o treinador, ou se calhar toda a gente vai culpar o treinador. Eu acho que no geral é um problema de equipa e um problema de gestão de equipa, porque, por exemplo, eu acho que um dos grandes problemas começa com o início da época, como eu estava a dizer. Saiu pessoas da equipa e saiu, por exemplo, o Gyökeres saiu da maneira que saiu, não foi muito simpático, e depois também entrou os jogadores que agora não estão a conseguir ter o impacto que nós queríamos, tipo, entrou o Ioanni, diz que se lesionou. Depois o mercado de inverno foi uma porcaria, não quer saber, foi péssimo, devia ter. Faé não se fala e o Luís Guilherme teve lesionado ali por um bocadinho. Eu até gosto dele, sim, deve ser o único ser humano que gosta do Luís Guilherme, mas pronto, eu posso ser, não tenho problema em ter opiniões controversas. Por isso eu acho que sim, o grande problema do Sporting foi as contratações esta época. Fez mal em ter contratado quem contratou, da maneira que contratou, e acho que contratou pouco, especialmente no mercado de inverno. Acho que contratou mal, no sentido que não tiveram um impacto forte e não se sente o impacto mesmo até no final da época. Por isso foram contratações fracas. E isso pode acontecer. Nós não adivinhamos, somos seres humanos e eu sei como é que é. Mas meu Deus, eu achava que isto ia correr melhor. E eu sentia isso desde o início da época. Não vou dizer que isto é um sentimento de agora, mas sente-se mais agora. E especialmente na altura em que os jogadores estão cansados e os jogadores que nós estamos sempre a depender de Maxi Araújo, Soares, estão muito cansados, né? Porque carregar uma equipa toda às costas dói, cansa, e pronto. Depois quem sofre é o banco, que infelizmente custa não sei quanto dinheiro e não consegue fazer nada. E eu acho que isso é totalmente um problema do treinador e da equipa. A equipa por não conseguir fazer mais, né? E depois o treinador por não conseguir encaixá-los na equipa da maneira que deseja. Porque não estou a dizer que todos os jogadores são capazes de fazer alguma coisa, mas é um bocadinho assim, tipo,
Eu sei que há jogadores que não são bons, at all, mas nós não temos jogadores assim tão maus no nosso banco. E eu sinto que com uma estratégia diferente podia funcionar melhor. Não sei, isso sou eu. Mas o que é que eu percebo de futebol, né? Muito pouco. Eu percebo muito pouco. Só quero seguir jornalismo desportivo, mas o que é que eu percebo de futebol? Mas futebol é complexo e eu sei que é muito mais difícil do que isto. E muito mais complexo. E são treinos e treinos e treinos e pronto. É verdade, de treinos não percebo nada, mas não sei. Eu acho que o que vai acontecer, falando da próxima época, é uma época de reconstrução. Que não é bonito. É um bocadinho à Liverpool. O Liverpool, esta época, teve uma época de reconstrução. Teve que gastar uma data de dinheiro no mercado, que foi super falado. Vendeu um dos jogadores mais cruciais, sofreu bastante com isso. Teve ali uma altura que não conseguia produzir resultados e agora finalmente está a conseguir produzir alguns resultados e não está a ir assim tão mal na Premier League. Quer dizer, há equipas piores. Tottenham. What? Who said that? Continuando. Mas sim, o Liverpool teve que fazer uma época de reconstrução e ainda assim conseguiu ficar numa boa posição. Por isso acho que o Sporting vai ter que fazer o mesmo na próxima época. Mas não sou eu que defino estas coisas, né? Não sou eu que defino, não sou eu que decido e depende tudo do Rui Borges e do Varandas pensarem se é isso que querem. Preferem continuar com a equipa que têm, acham que é preciso fazer muitas contratações, porque nós vamos ficar sem o meio campo completamente. Morita, Rejuman, o Simão está lesionado. Acho que o ataque precisa de mexidas, por isso já sei que querem o Inácio, o Maxi Ruiz deve ter toda a gente atrás dele. É muito complicado. Por isso, vai ser preciso mudar a equipa e vai ser preciso gastar dinheiro. Por isso, era importante terminar numa boa posição esta época e foi muito bem termos tido a boa época da Champions. Era também bom ganharmos a Taça de Portugal, mas porque sucesso mostra que nós conseguimos ser uma equipa também de mérito. Não que não sejamos. Eu sou sportinguista, acho sempre que somos de mérito. Mas não é assim que funciona para os jogadores que estão nas outras equipas, né? Eles não acham isto assim. Por isso, tem que ser assim. Tem que ser assim e é assim a vida. É assim a vida. Não podemos estar sempre a ganhar e eu, como fã do Sporting, já aceitei isso. Mas, mais uma vez, não é preciso escrever isto nas estrelas. Se eles acham, se a equipa, no geral, acha que consegue fazer alguma coisa com a próxima época, porque não se preocupem muito com esta, sinceramente. A próxima época, se acham que conseguem fazer alguma coisa com a próxima época, façam. Porque se percebem que a meio da época há ali alguma chance para agarrar, façam alguma coisa com isso. Porque é para isso que cá estamos e é para isso que isto serve. Estamos aqui para dar emoção, para também tentar ganhar o máximo que conseguirmos. Mas lembrem-se, o Ruben Amorim também teve uma época que ficou em quarto lugar antes de conseguirmos ganhar o campeonato. Às vezes é preciso épocas de reconstrução e são chatas e não se gosta e sofre-se, e como base de fãs, tipo, também se sofre bué. Eu sei, I was there. Por isso é aprender e lutar e silenciar os haters. Fãs do Benfica, fãs do Porto, calem a boca. Benfica, portistas, não vale a pena ouvi-los sequer por 3 segundos, porque as equipas deles vão estar com as cenas deles e por mim o Benfica também precisava de um ano de reconstrução, mas não sou eu que defino isso. E o Porto, olha, parabéns ao Porto, I guess. Estou a dar antes do tempo de propósito para ver se dá má sorte, mas é assim que funciona. Por isso, isto foi Sportingista de Molho, isto foi o meu vídeo. Está longo, eu sei, é chato, mas se vocês gostaram, eu sei que vão gostar. Não sei, deem like e finjam que querem saber, tá bem? Vá, tchau.